salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui mais de boa, família. Pra você ter ideia, falar de alienígena, capetas e etc. é muito mais tranquilo, é muito mais leve do que falar desses políticos que estão aqui no Brasil, infelizmente, né? Veja onde é que a gente chegou, esses assuntos que antigamente, né, a gente sentia medo, né? Dava aquele receio, hoje é fichinha perto da política. Mas a dica do nosso irmão Tiago de Paula Saraiva Alves, desde já fico agradecimento a mais esse irmão de fé e batalha, como eu digo, esse canal é feito por vocês. É uma dica, no mínimo curiosa, tá certo? E mais um abafamento aí das autoridades do que realmente acontece. E quando se fala nos fenômenos UFOs, não é? Os objetos voadores não identificados, hoje só é permitido uma narrativa, quando na verdade existem diversas teorias e explicações para o tal fenômeno. Pesquisadores sérios por todo o mundo já tentaram criar outras teorias, mas elas não são divulgadas e estranhamente essas pessoas somem, passam dessa para uma melhor. Na noite de 13 para 14 de junho, várias testemunhas viram algo caindo do céu sobre a cidade de Caieiras, no estado de São Paulo. Inclusive chegou a ter pessoas que relataram isso, viram supostas criaturas estranhas vagando pela região. A matéria continua dizendo que algumas testemunhas alegaram terem sido acordadas naquela noite por um forte estrondo e que logo após um ruído similar a algo como se estivesse se arrastando no solo foi ouvido, como se, no caso, um avião, né, batesse no solo e saísse ali se arrastando, algo de ferro arrastando no chão. Bombeiros estavam rondando a região, como também um comboio do exército. Há quem diga que alguns soldados estavam vestindo uniforme preto. Há ainda relatos de que logo após o incidente, seres estranhos foram vistos andando pela região. As testemunhas também disseram que as buscas prosseguiram até o dia 15 de julho, inclusive com a utilização de um helicóptero. Todas essas imagens que vocês estão vendo é real, tá certo, família? Muitas vezes a gente coloca imagens aqui para ilustrar, mas essas são reais do caso, né? E o pior de tudo é que nesses casos aqui, a sociedade sempre é tratada como babaca, tá certo? Como se não fossem seres pensantes. Deixa eu continuar aqui que a gente já vai entrar nessa questão, mas vamos lá. O que teria sido esse misterioso objeto que caiu nos céus da região de Caieiras? Teria ele sido somente um balão de festividade sobrevoando a região? Algo que é muito comum no Brasil? O que com isso acabou aguçando a criatividade das pessoas? Ou será que algo mais misterioso ocorreu por lá? Já que, segundo as testemunhas, até o exército foi despachado para o local. Engraçado é que eles falam o seguinte: segundo as testemunhas, pondo em dúvida. Não é segundo as testemunhas, é fato, o exército estava presente lá, como você já está comprovando pelas imagens. O exército estava lá, fazendo o quê? Só Deus sabe. Agora, as pessoas escutam isso. Você vê um comboio do exército ali, movimentação estranha na sua cidade e ainda é segundo o que você está dizendo. É um absurdo que essa mídia trata assim, né? Eu queria que tudo no Brasil tivesse esse mesmo tratamento, porque quando um ladrão rouba a galinha, o cara já chega, olha ali, ladrão, safado, não sei o que. Os repórteres, principalmente regionais, fazem uma verdadeira algazarra com o cara, vira logo meme. Não é assim? Agora, num caso desse aqui, que você vê, as coisas tá gravado. Não, é segundo aí, os caras estão falando. Até o momento não consegui mais informações do que aquilo que se vê nos vídeos acima. Assim, se você souber, aqui é a pessoa, né, que fez a matéria, né, no site aqui. É o seguinte, família, eu não tenho como saber o que realmente é aquilo, mas nós que estamos aqui há anos pesquisando esse tipo de assunto, sabemos que o fenômeno UFO, o objeto voador não identificado, pode não ser o que a mídia fala, agora que ele existe com 100% de certeza. Ele existe tanto como eu e você que estamos aqui. O que é que ainda é discutível. Agora que nós sabemos que seja o que for, existe um grande acobertamento, como inclusive declarações oficiais. Não, nós perdemos os documentos, nós não temos mais os arquivos, porque todos esses arquivos, eles são públicos. A própria Força Armada, ela pertence ao público, ela pertence ao povo, ela existe para a proteção do povo. Então, quando se passa o tempo que eles exigem ali de perigo, que possa colocar ali as próprias operações e investigações em risco, quando passa esse tempo, se eu não me engano é 20 anos ou é 30, é um tempo aí que eles colocam. Esses arquivos têm que ser liberados ao povo. E quando chega o momento de fazer isso, as nossas forças aqui dizem que perdeu. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? De fato, isso é para as pessoas não terem acesso. Agora, na época que a plataforma não dava muito em cima desses assuntos, que é incrível, né? Se não existisse, fosse bobagem, fosse imaginação, por que tanta censura? É a mesma maneira de proceder que a gente observa nas autoridades, que aconteceu naqueles dois casos famosíssimos do Brasil, mas que não são os últimos, só os mais famosos recentemente, que é o caso de Varginha e Magé. A gente fez uma cobertura aqui, no nosso vídeo que a gente cobriu os casos, né? A gente viu o quê?
O que é que teve em comum nos casos? A gente teve pessoas estranhas visitando as testemunhas. Nós tivemos avistamento de criaturas que não dava para você dizer que era um ser evoluído de forma alguma, com chifre na cabeça. Inclusive as próprias pessoas disseram: eu vi um demônio. É óbvio que veio logo os ufólogos e não deixa essas teorias saírem, né? A seta só é a deles, é seres espaciais. Quando você vê no lado espiritual e você escuta muito relato esquisito, por exemplo, espíritos pedirem carona. Como pode ser isso? Eu conheço pessoas, principalmente um senhor que é taxista, e ele é daquele cara que ele odeia mentira. Pra você ter noção, às vezes você tá contando uma história, né, que você passou ali com ele, e você esquece um detalhe, ele, opa, não foi assim não, ele chega chato. E o cara disse: olha, peguei a corrida, essa moça entrou no carro, pediu pra levar pra uma casa perto do cemitério. Quando ela vai entrando na casa, ela some. Quando eu vou cobrar no outro dia, né, volto lá, a moça já tinha morrido, tava lá, entra na casa. Isso inclusive é contado por todo o país, cada um do seu jeito, cada um com sua versão. Mas aconteceu, meus irmãos, é uma história real. E não aconteceu com apenas uma pessoa. De vez em quando isso acontece. Agora, como os espíritos fazem para se materializar e chegar a interagir com os vivos, eu não sei. Aí é um mistério. Tem aquele filme também muito bom, né? Que é um dos poucos filmes brasileiros que vale a pena assistir. Aquele O Homem que Desafiou o Diabo, né? O Juara. Você também vê ele encontrar ali as entidades e elas dizem: a gente não é de carne e osso não, a gente é feito da poeira da noite. Então tem muito mistério nesse meio que a gente não pode dizer é assim ou assado. A gente sabe que existe, pelos relatos das pessoas e muitas testemunhas, inclusive no meio de nós mesmos, né? Quem é que já não teve uma experiência meio esquisita com isso? O problema é quando você impõe, que é o que acontece, só tem filmes dessas versões, só dão credibilidade, só interpretam na mídia a versão de seres espaciais. Eu sei que isso também é reforçado por esse avistamento no céu, mas vamos dizer que seja algum tipo de meteoro, algum tipo de coisa que traga uma entidade viva ali, um organismo que se desenvolva na nossa atmosfera, poderia muito bem acontecer, né? Então, como eu digo para vocês, tem muitas versões que deveriam ser analisadas. Nesse caso de Magé e Varginha, o que a gente viu em comum foi animais perderem a vida, pessoas que saíram nas operações também com toda a saúde, como até hoje o pai do soldado diz: olha, o exército já estava sabendo que ia cair essa coisa aqui, o filho dele já foi destacado para isso e o cara teve um problema de saúde que em menos de 10 horas o cara foi dessa para uma melhor, um rapaz saudável. O que foi? Até hoje não explicaram. O hospital onde a suposta criatura também foi levada, a própria Rede Podre fez lá uma manipulação, a gente analisou os detalhes dessas operações, né? As duas meninas lá que viram o suposto ET de Varginha, e eu digo suposto ET, elas viram alguma coisa. Elas também, primeiro relato delas era um demônio. E mais, né? Elas receberam a visita de uns caras de preto mesmo. E as testemunhas que já receberam a visita desses homens de preto, que gerou até o filme também, né, que não tem nada a ver com a realidade, notam que eles pisam na lama, mas não se sujam, chove e eles não se molham. É uma coisa incomum na visita dessas coisas, né? Então tem muito mistério aí no meio, família. Ainda falando desse caso específico, né, que a gente não sabe o que é, e as testemunhas estão com medo de falar para não serem ridicularizadas. Você vê, você tem seu comércio ali, você tem seu emprego, carteirazinha assinada, você não vai estar se expondo, dizendo: olha, eu vi isso, isso e isso, para as pessoas ficarem apontando o dedo para você sem você ganhar nada, e ainda ser chamado de maluco, de doido, ficar sendo ridicularizado na cidade. Então as pessoas simplesmente se calam. Então isso é uma ditadura, né, do politicamente correto, que escolhe as versões e as teorias e tem que ser aquilo ali. Agora, esse finalzinho aqui do vídeo, você vai ver junto comigo que essas aparições, esses avistamentos não são de hoje. É um vídeo já na mesma cidade de Caieiras, só que no ano passado, tá certo? Então vai dizer que é coincidência? Vamos ver juntos aqui. Filmando aqui, ó. A imagem tá um pouco ruim, tá chovendo agora. Só que não se trata de um satélite, não se trata de nada. É uma luz se movendo lentamente. Deixa eu tirar um pouco do zoom pra vocês verem onde que ele tá, ó. Daqui dá pra ver melhor. Só que ela tá movendo lentamente. Se fosse satélite, estaria um atrás do outro e bem mais rápido. Bom, dá pra vocês verem aí mais ou menos a distância que ele andou. Ele tava aqui, né, bem aqui. Cadê ele? Ele tava aqui, ele já tá aqui já. Só que do outro lado ali tá vindo uma tempestade gigantesca. Não sei se dá pra ver ele relampear. E agora ele entrou pra trás daquela nuvem, ó. A olho nu não consigo mais ver direito. Pelo celular tô conseguindo ver ele entrando. E agora esperar ver se ele vai aparecer do outro lado ou se vai sumir. Bom, tô filmando aqui, ó. A imagem tá um pouco ruim, tá chovendo agora.
Só que não se trata de um satélite, não se trata de nada. É uma luz se movendo lentamente. Vou tirar um pouco do zoom pra vocês verem onde que ele tá. Ó. Aqui dá pra ver melhor. Só que ela tá movendo lentamente. Se fosse satélite, estaria um atrás do outro e bem mais rápido. Só que ela surgiu nesse horizonte aqui, onde eu tô vendo a minha casa. Ele surgiu no fundo. E aí ele já foi para trás, ele foi para frente, como no outro vídeo que eu fiz aqui. E ele vai bem devagarzinho. Se fosse avião, helicóptero, além de ter o barulho, seria bem mais rápido. Pode ver que agora ele deu uma parada. Daqui a pouco ele se move de novo. Começou a se mover. Então, quando os antigos diziam que entre o céu e a terra há mais mistérios do que a gente possa imaginar, não é brincadeira, meus irmãos. Então, vamos ficar de olho aqui nesse caso. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, a gente pode trazer mais aprofundado, dando detalhe de cada caso desse. Basta vocês compartilhar esse vídeo para que a gente tenha uma audiência melhorzinha e a gente pode fazer sim, porque um vídeo desse dá muito trabalho, tá certo, irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença. Fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos. Fui!